Mais uma vez, a temporada da Liga Mundial de Surf chega ao fim e com o Brasil no topo do pódio. Gabriel Medina, que já havia levantado o caneco em 2014 e 2018, chegou ao tricampeonato ao vencer o WSL Finals, disputado em Preston, na Califórnia, e numa decisão 100% brasileira, o Gabriel passou na grande final por Felipe Toledo. E o terceiro colocado do ranking também é brasileiro, Ítalo Ferreira, campeão olímpico, terminou com a terceira colocação, ou seja, o Brasil domina completamente o mundo do surf no masculino. E recebemos agora na Band News FM o Ivan Martins, CEO da WSL, a Liga Mundial de Surf na América Latina. Ivan, seja muito bem-vindo à Band News FM, é um prazer te receber para a gente bater esse papo. E os australianos, os americanos, eles já estão ficando um pouco revoltados com tudo que tem acontecido, mas para a gente pode continuar desse jeito, os brasileiros se mantendo no topo do pódio, né? Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, Maurício? Prazer estar aqui. Semana de festa para nós, um ano especial para o surf brasileiro e temos muito que conversar. Estamos muito felizes por aqui e satisfeitos com todos os resultados que a gente tem conseguido obter. Ivan, vamos falar um pouquinho dessa final, então, que foi muito especial, porque é a estreia de um formato. E esse formato vem justamente de 2019, quando nós tivemos a bateria decisiva do título de Pipeline, também definindo o campeão mundial. E agora essa estreia com esses enfrentamentos tipo mata-mata, que a gente está acostumado também a acompanhar no futebol. Para vocês, né, como a Liga Mundial de Surf, organizadora desse evento, desse espetáculo, qual é a análise que dá para fazer? Resultado garantido? Era isso mesmo que vocês esperavam? Exatamente isso. O que nos levou, óbvio, né? Como quem pensa no negócio do esporte, como é o nosso caso, a gente está o tempo todo aqui conjecturando, planejando, pensando como que a gente pode levar em todas as regiões do mundo, no meu caso na América Latina, com grande relevância para o Brasil, por tudo que tem acontecido, como a gente pode levar o nosso esporte para um outro nível de atenção e, de fato, aproveitar esse momento incrível que está acontecendo aqui na região, muito baseado no Brasil, com talento, com os diversos talentos. Você falou dos 3 talentos que a gente tem, o Gabriel, o Ítalo, o Felipe, temos muitos mais, não só no próprio Championship Tour, que não chegaram ao Finals, mas também nas outras divisões anteriores, do Challenger Series, do QS, até do próprio Pro Junior, ou seja, tem muito Brasil a vir pela frente. E como que a gente estrutura para conseguir atingir o público? Aqueles que já são fãs de surf e também aqueles que ainda não são. Acho que o surf tem muitos valores, muitas histórias para contar dentro e fora da água. E o que nos levou a planejar esse novo formato foi uma provocação que nós tivemos como você bem falou, lá na final do Avaí, Ítalo e Gabriel, aquela até então tinha sido a bateria de surf mais vista da história, porque numa combinação de resultados, realmente, ainda que fosse uma competição de pontos corridas, ficou para ser decidido na última bateria. Sem dúvida nenhuma, isso é inerente a qualquer esporte, não é sobre surf especificamente. Quando você tem essa decisão sendo feita, e a gente, como brasileiro, conhece bem isso no futebol, essa decisão sendo feita ali naquele dia, né, que é o mata-mata, a palavra coloquial que a gente conhece aqui no Brasil para isso, realmente chama a atenção, inclusive do público que não é o público fã do esporte, que já acompanha, que talvez conheça já as regras, assim por diante. Cito aqui um exemplo comparativo, não estou usando uma comparação direta, porque estamos falando do esporte coletivo, não do esporte individual, mas aqui, quantas pessoas assistem o futebol de clubes, né, versus quantas pessoas assistem o futebol de seleções, quando é uma Copa do Mundo mata-mata. Tem aquele interesse ali, você nem entende direito o que está acontecendo, mas tem a curiosidade para saber. Bom, provocados pelo que aconteceu ao conhecer os dados da audiência dessa final de 2019, a gente começou a repensar no modelo e chegamos a essa conclusão desse modelo que é o WSL Finals. E foi uma decisão corajosa, Maurício, porque a grande verdade é que ela não é unânime, né? Muito a gente ouviu as decisões, mas isso é justo esportivamente, não é justo esportivamente, né? Qual que é o caminho que vocês querem levar? E você, como executivo, muitas vezes não tem todas as respostas. Você tem, né? A gente tem como grupo as nossas crenças, o que a gente conhece, de onde a gente quer chegar, o que é bom para os atletas, para o esporte e também
também para a Liga. A Liga é uma liga privada que tem um interesse de desenvolvimento econômico. A gente entende, né? Não existe esporte profissional sem dinheiro, realmente não existe alta performance, alto rendimento sem dinheiro, não funciona assim, né? De nenhum esporte. E como que a gente faz, então, para alcançar um outro patamar de alcance de pessoas, né? De audiência, de eyeballs, é a palavra em inglês que se fala isso, para conseguir chegar para conseguir atingir os objetivos que a gente quer, de dar uma notoriedade muito maior para os atletas, já que são grandes estrelas, todo mundo assistiu, todo mundo viu o que eles são capazes de fazer, e através desses ídolos, contar essa história do surf e gerar um interesse para que outros atletas possam ser conhecidos, outras histórias também possam ser conhecidas, não só aquelas dentro da água, porque você começou a se interessar, provavelmente você vai buscar mais conhecimento, e, não por acaso, um parênteses aqui, até então, nesse ano, nós tivemos nas Olimpíadas um pico de acesso no nosso site. E a gente não estava transmitindo Olimpíadas, mas tivemos um pico de acesso nos nossos canais, porque as pessoas, ao conhecerem o Ítalo Ferreira, a Tati Weston Webb, já acompanhar o Gabriel, a própria Silvana Lima, foram buscar mais conhecimento sobre o surf, então vieram nos nossos canais. A gente teve um pico de audiência quando naquele momento não estava acontecendo nada no nosso calendário. A gente teve um pico de audiência. Então é nesse aspecto que a gente levou o WSL Finals, e aí conto aqui em primeira mão que a gente teve recorde de audiência histórica no surf, Maurício. Então, falo que no começo citei ali que a gente estava muito contente com os resultados, porque ontem a gente passou o dia avaliando os resultados e entendendo de fato se aquela nossa hipótese, aquela nossa expectativa estava certa, e a nossa expectativa se confirmou. Então, nós superamos os resultados de 2019 e realmente a gente conseguiu uma audiência recorde. Não preciso falar que em todos os canais a audiência brasileira foi monstruosa, eu diria. Então, não só nos nossos canais próprios, né, que é o site e o aplicativo, mas também em todos os canais de TV por assinatura no mundo todo e canais de mídia social, onde a gente também transmitiu. Então, dia de alegria bastante grande e de uma conclusão de algo que começou com uma ideia, a gente, junto com todo o grupo, dos atletas, de toda a diretoria, colocou de pé e estamos felizes com os resultados. Obviamente, nós aqui na América Latina, felizes com quem conquistou o título obrigatoriamente. E dentro dessa quebra de recorde de audiência que você citou, Ivan, tem alguns números que dê para passar em termos de audiência, acessos simultâneos ou acessos de forma geral durante todo o dia que aconteceu o WSL Finals, para que a gente tenha uma dimensão de quantas pessoas de fato foram alcançadas com essa decisão, esse formato inédito que a gente teve? Posso dizer que os números foram quase 50% maiores do que o recorde que a gente tinha até então, para você ter uma ideia, que era essa bateria do Gabriel e do Ítalo em 2019. Ou seja, um crescimento enorme e com o que a gente chama de ATS também maior. O ATS é o Average Time Spent, ou seja, é o tempo que uma pessoa passa na frente da TV, da tela do celular, assistindo um determinado tipo de conteúdo, seja de esportivo, de entretenimento, qualquer que seja. O nosso ATS multiplicou por 3 vezes, para você ter uma ideia. Então, o valor total da audiência aumentou a 50% e o ATS, o tempo de permanência da pessoa assistindo as baterias, aumentou em 3 vezes. Ou seja, é algo realmente muito impressionante, o que faz com que a gente siga acreditando nesse formato para 2022. E nessas últimas temporadas, Ivan, a WSL tem sempre apresentado novidades. Então, a mudança de 2019 para 2020 foi justamente esse formato da decisão, a disputa pelo título. Pensando em 2022, teremos 10 etapas, um corte no meio do calendário, que talvez essa seja a principal novidade para a próxima temporada. Como é que vocês, dentro da Liga Mundial de Surf, têm trabalhado isso, essa ideia de, a cada ano, promover uma novidade para que também o público possa parar para pensar antes de uma temporada e falar, esse ano vai acontecer tal coisa. Então, vamos ficar ligado porque vai ser um diferencial do que já rolou ano passado? É mais ou menos nessa linha? Olha, eu acho que a gente tem que primeiro respeitar o esporte, né? E a essência do esporte. A gente não é um esporte coletivo, a gente não é um esporte... uma fórmula que funciona talvez para alguém que a gente admira, como a NBA, não necessariamente vai funcionar para nós. O que a gente tem que fazer, obviamente, que a gente faz como executivo, é um benchmark, que é ver melhores práticas do que está sendo feito mundo afora, não só no esporte, mas também no entretenimento.
E a partir daí, trazer isso para a nossa realidade dentro das nossas limitações. Então, por exemplo, existem praias, vou citar um exemplo aqui, para nós, se a final que aconteceu terça-feira tivesse sido num sábado ou no domingo, a audiência ia ser muito maior. Mas a gente não fez no sábado e domingo, por quê? Porque o que importava, em primeiro lugar, condição sine qua non, era a qualidade das ondas. E as ondas em Trestles no domingo não aconteciam com a qualidade que estavam acontecendo na terça-feira. Né? Aliás, o evento podia ter acontecido na segunda, só não aconteceu porque tinha neblina. Então, veja que nós temos, quando eu falo de limitações e o respeito ao esporte primariamente, eu estou falando de exemplos como esse. Né? Nós poderíamos fazer eventos em praias que são praias altamente comerciais e altamente visitadas, que teriam milhares de pessoas assistindo na areia, muito mais talvez que no Tahiti. Só que no Tahiti está uma das melhores ondas do mundo, né? Então, para nós, a gente vai onde estão as melhores ondas, né? O tour, que já foi chamado de Dream Tour lá, ele vai onde estão as melhores ondas do mundo. E, às vezes, comercialmente, o lugar onde estão as melhores ondas do mundo não são os melhores lugares para você fazer ativação de marca patrocinadora, por exemplo. Mas, de novo, a gente quer priorizar sempre o esporte. Então, a base da nossa decisão, ela sempre passa primeiro pelo esporte. Agora, sim, a gente tem sempre uma cabeça de criar inovações, que eu digo, né, dentro do conteúdo disponível para o fã, e também ouvir o feedback do fã, desse grupo grande de fãs que a gente tem em cada um dos mercados. Né? Então, é claro que o fã americano, ele enxerga o surf de um jeito diferente do que o fã brasileiro. Eu diria que dentro dos Estados Unidos, inclusive, o fã californiano tem uma relação com o surf diferente do fã americano de outros estados, ou até mesmo o havaiano. Então, a nossa inteligência está em pegar todos esses dados, aprender sobre cada uma desse gosto, desses desejos, dessas preferências de cada um desses grupos de fã. Na Austrália, por exemplo, que o surf é esporte primário lá, né, junto com rugby e assim por diante. Ou seja, como que ao aprender tudo isso, a gente cria um produto que seja um produto vencedor e desejado pela maioria dos fãs. É difícil de ser unânime, mas eu acho que a gente está no caminho certo, tem crescido, tem conseguido uma audiência, de novo, muito feliz do que a gente conseguiu com a audiência e a repercussão do WSL Finals. Então, sem dúvida nenhuma, trazer inovação, trazer novidade e fazer com que o fã fique colado na nossa telinha é sempre o nosso objetivo. Ivan, o domínio, a hegemonia que tem o Brasil hoje no cenário mundial do surf é inegável. E isso acaba também outros países que antes dominavam muito mais do que o Brasil, e vou citar como exemplo os Estados Unidos e a Austrália, acabam, claro, que olhando meio torto para todo esse domínio que tem o Brasil hoje. A Liga Mundial de Surf, como que ela olha para esse domínio? Para o negócio é bom? Vocês estudam de uma certa maneira uma possibilidade de talvez, claro, dentro de alguma ideia, algum projeto que vocês tenham, dar uma competitividade maior em relação aos outros países? Ou vocês entendem que o que a WSL tem feito é o que mesmo tem que ser feito e aí dentro da água, cada um, mérito dos brasileiros que estão conquistando esses resultados tão expressivos hoje em dia? Sim, primeiro o modelo esportivo é um modelo meritocrático, né? Nas Olimpíadas, por exemplo, o Felipe Toledo, que foi o terceiro brasileiro classificado que não participou das Olimpíadas, ele é muito melhor do que vários dos atletas que estiveram lá, de outros países participando. Mas ele só não foi porque existia uma limitação de 2 atletas por país. Então, isso é importante levar em consideração. No CT, no Championship Tour, dos 36 atletas esse ano, 11 eram brasileiros, quase um terço dos atletas brasileiros. Mas a Liga quer prejudicar os brasileiros, a gente ouve muito isso, né? A Liga quer prejudicar os brasileiros. Será mesmo que a Liga quer prejudicar os brasileiros? Por que então não criar um cap para limite de nacionalidade? Poderia fazer, por que não poderia? Não fazemos, porque o ranking é um ranking esportivo que manda, é o talento que determina isso, né? Então, haveria, as Olimpíadas as Olimpíadas mostraram que isso é possível de ser feito, né? E eram Olimpíadas, ninguém reclamou, né? Todo mundo aceitou e falou, que legal, foi ótimo e assim por diante, mas é claro que o terceiro, quarto, talvez até o sexto brasileiro do ranking era melhor do que vários daqueles atletas que estavam melhor ranqueados, né? E tecnicamente com mais conquista do que vários que estavam lá. Então, a primeira coisa é privilegiar sempre a lógica meritocrática esportiva. Depois, do ponto de vista de negócio, acho que a própria minha chegada 2 anos atrás, a construção do time na América Latina, diz quanto que a Liga entende, sim, a América Latina como uma região estratégica. Então, você tem razão, esse esporte foi dominado por australianos e americanos durante muitos anos e, óbvio,
esse centro de poder mudou de mãos, por um trabalho que foi incrivelmente bem feito lá atrás, somado ao talento individual de vários desses atletas que nos surpreendem em cada uma das etapas. Agora, a própria minha chegada, o investimento em construir, de fato, a presença da Liga na América Latina 365 dias por ano, e não somente com o evento de Saquarema, como é o que a gente tinha antigamente, né? E fora os QS assim por diante, tem a ver com isso, tem a ver com essa visão. É um brasileiro que está no comando, ou seja, não é um americano que está aqui, contratar uma pessoa como eu, que conhecia, que vinha do mundo dos esportes, de mídia, entretenimento, que conhecia disso, mas com essa visão clara de desenvolver o mercado local a partir de tantas boas notícias esportivas que a gente vem tendo. Então, sem dúvida nenhuma, é mercado foco da Liga, a gente tem performado muito bem e também muito felizes com a resposta que a gente tem tido, Maurício. A gente tem tido uma resposta muito positiva. A gente anunciou, desde quando a gente chegou, muitas marcas e todas marcas de prestígio. Então, a própria Oi, a Havaianas, a Neston, a Enel, tantas outras marcas com quem a gente já assinou patrocínio, que nos apoiam, a própria Localiza recentemente, que nos apoiam, que investem no surf, que passam a fazer parte desse ecossistema. E o nosso objetivo é que, à medida que elas conheçam mais do surf, através desse approach de liga, que é o que a gente faz, né? Eu trabalhei a vida inteira junto com o meu time em empresa, sabe o que um diretor de marketing compra, né? Posiciona um produto para que uma empresa seja algo palatável, algo que seja interessante. Passem a conhecer mais sobre o mundo do surf e, a partir daí, passem também a se interessar por outras propriedades no mundo do surf que não necessariamente pertencem à WSL. Então, de que maneira nós, como liga, podemos apoiar ao trazer essas marcas para o nosso ambiente, para que elas apoiem os atletas de hoje e de amanhã, no masculino e no feminino. Uma vez que uma marca conheça, já aconteceu isso com a Havaianas, está acontecendo agora com Localiza, né? Como que nós possamos ser um atrativo, né? Como um hub de atração de marcas, de parceiros comerciais, mas não para que esses parceiros comerciais só façam negócio com a gente e a gente seja egoísta, não, ao contrário, para que nós sejamos talvez o começo dessa história, para que uma vez que eles conheçam o que é o surf, possam passar a apoiar outros eventos de surf locais em cada um dos países que a gente está presente, de base, passem a fazer, talvez se a gente tem uma marca como a Oi, por exemplo, que é nosso patrocinador, a gente não pode fechar nada com a Vivo, mas a Vivo talvez pode apoiar um atleta. A Vivo pode apoiar outros campeonatos locais. Por que não? A Oi não vai fazer, a Vivo não pode fazer negócio com a gente nesse momento, mas a Oi pode, entendeu? Então, essa lógica de você criar competição, estou falando aqui porque no futebol tem muito isso, né? Um está na televisão, o outro está no clube, o outro está na placa de estádio. Então, você traz não só uma empresa, mas você traz o interesse do segmento. E esse interesse do segmento desenvolve a indústria como um todo, que já é uma indústria no Brasil que há muitos anos tem tido marcas investindo que vão além das marcas endêmicas, né? Então, historicamente, essa indústria se desenvolveu baseada nas marcas endêmicas. Marcas endêmicas aqui, para o público que não entende essa palavra, que não conhece essa palavra, são as marcas de surf, de surfwear propriamente, né? As marcas de roupa de surf, que historicamente são as idealizadoras, né? As precursoras do surf profissional, que apoiavam os eventos e assim por diante. Mas já aqui na região e na América Latina, há bastante tempo, outras marcas vieram a fazer parte e se interessar por essa narrativa. Agora, é importante também a gente levar em consideração, Maurício, que essas marcas, a gente tem uma competição enorme. Quando você é uma marca de surf, você provavelmente vai patrocinar surf. Não tem muita chance, né? Não tem muita alternativa. Você vai patrocinar surf, seja o que for. Seja só um free surfer tirando foto, seja uma competição, seja não sei, mas é surf, porque só você é uma marca de surf. Agora, quando você não é uma marca de surf, você tem 1 milhão de opções. Você compete com o futebol, com a música, com os esportes, você compete com o basquete, com o vôlei, com todo mundo. Né? Então, como nós, dentro do ecossistema do surf, não só como liga, a liga, os atletas, as federações locais, podem posicionar o seu produto para serem competitivas em relação a todo esse monte de gente que está buscando o mesmo dinheiro. Esse que é o desafio. Então, eu acho que a gente também tem esse papel, essa missão, e tem feito bastante coisa, mas tem muito para fazer. O que me anima muito é o meu time também. Ivan, para a gente fechar, é claro que a gente tem que comemorar tudo isso que os brasileiros têm conquistado hoje em dia, mas principalmente eu considero que olhar para frente, as novas gerações que virão por aí para colher todos esses frutos justamente do que o Gabriel tem feito, do que o Ítalo tem feito, o Felipe, o Jadson, enfim, os 11 brasileiros que nessa temporada estiveram entre os 36.
Como que a Liga Mundial de Surf também olha para essa garotada? A gente entende que as competições englobam mais a Elite ou o Challenger agora, que começará a partir desse momento para definir quem serão os reclassificados, quem vai se garantir na próxima temporada, mas a WSL também toma qual tipo de cuidado para olhar para a garotada de baixo, além da competição júnior também, mas principalmente os mais novos que estão chegando agora, talvez não uma competição direta, mas o apoio a um torneio local, como que a WSL trabalha em relação a isso, para, desde dessa garotada muito nova, aproveitar esse boom que vem tendo o surf no Brasil? Olha, eu acho que primeiro é importante a gente entender a posição da WSL instituição. Falo da WSL instituição global, né? E depois do nosso papel aqui enquanto escritório local. Então, primeiro a Liga, a World Surf League, guardadas as devidas proporções, porque é um modelo de negócio um pouco diferente, mas para o grande público a gente pode talvez fazer uma comparação como se fosse o que a FIFA está para o futebol, a Liga Mundial de Surf está para o surf. Não cito aqui a NBA nem o UFC, porque são modelos diferentes. A NBA é uma liga americana, apesar de ser um modelo de liga de ponto de vista de estruturação de negócio um pouco mais parecido com a gente, diferente nesse aspecto. Mas aqui a comparação vale. Imagina o que a FIFA está para o futebol, a World Surf League está para o surf. O papel da FIFA é desenvolver o futebol no mundo todo, não é fazer com que o futebol inglês seja campeão todo ano, né? O papel é desenvolver o futebol como um todo para que todo mundo se torne competitivo. Esse é o papel lá da FIFA. A World Surf League também tem essa mesma visão, é desenvolver o surf no mundo todo. É óbvio que, como região, vindo aqui para o nosso dia a dia, como região, essa dominância traz muitos frutos, nos ajuda a crescer, traz atenção, a atenção traz dinheiro, e esse dinheiro possibilita com que a gente possa pavimentar esse crescimento. Qualquer empresa, a gente é uma liga privada, qualquer empresa que tenha o mínimo de governança corporativa tem que ter um plano de 5 anos e de 10 anos. Né? Você tem que saber para onde você está indo. É claro que você pode ter algumas alterações e mudanças no meio do caminho e ajustes, mas você tem que ter um plano, uma direção. Com a gente não é diferente. E essa direção passa, sem dúvida, por desenvolver os talentos do futuro. Né? O Brasil, essa geração que aqui está, e tem diversas histórias, valesse a pena talvez uma outra conversa, tem diversos motivos que trouxeram essa geração vencedora que aqui está, passou por essas competições, passou por esse estímulo olha, veja, você que surfa, por que não virar surfista profissional? E existe um caminho de você chegar lá. Né? Então, como que nós, como liga, a gente pode olhar para isso de forma dedicada e construir? A primeira coisa é favorecer que tenham mais eventos de competição próximos às cidades onde essas crianças, esses garotos e garotas moram. Né? Por quê? Porque é caro você viajar. Então, às vezes é difícil, mas tem muitos eventos na Austrália. Tem eventos na Austrália, mas é difícil você chegar lá para competir. Então, a gente criou essa regionalização dos eventos do Pro Junior e do QS, né, do Qualifying Series. Então, à medida que você cria essa regionalização, a gente tem um projeto de aumentar e de amplificar, sempre partindo da lógica da viabilidade financeira, aumentar o número de eventos. Quando começa a acontecer mais eventos, aquele menino, menina que fala, pô, mas não está tão distante a ideia de virar surfista profissional, está aqui. Então, eu posso, e aí essa carreira se segue, né? Então, a partir do momento que a gente criou esse modelo e existe um caminho que você começa no Pro Junior, passa pelo Qualifying Series, chega no Challenger e depois, finalmente, pode se classificar para o CT, nós criamos um cenário que seja capaz de, na medida do possível, tentar evitar de que outros Ítalos Ferreiras que estejam por aí distribuídos nas praias do Brasil todo, afinal, o Brasil tem essa costa incrível com praias no Brasil todo, outras Sofias ou Tainá Rink ou tantos outros talentos do futuro da nova geração, cito aqui o Zerdi, o Luquinhas Vicente, que optaram já desde tão novos seguir a sua carreira profissional no surf, também possam ver nisso um caminho, para que não seja tão distante para essas pessoas ou que eles não desistam, porque talvez tivessem talento e desistissem. Todo o esporte é assim, então o nosso papel passa por isso, estruturar esse projeto que seja capaz. Em primeiro lugar, criando oportunidade de competição. Indo mais adiante, e aí vejo mais de médio prazo do que de curto prazo, como nós vamos poder contribuir também na formação dessas pessoas, não só como atletas, mas também como cidadãos. Tá certo, Ivan. E eu não posso deixar de perguntar agora no final da nossa entrevista, o local do Finals da temporada 2022 já está definido? Mistério, belíssima pergunta. A gente tem o objetivo de fazer o Finals rodiziar, né? Então, esse cria um aspecto também de surpresa. Posso dizer para vocês
que não vai ser no Surf Ranch. Eu vi algumas, a gente não colocou o Surf Ranch, ele não faz parte do calendário do Championship Tour, e o Surf Ranch, que se caso acontecer alguma dificuldade ainda por conta do Covid em alguma das regiões do Brasil, não do Brasil, do mundo afora, quando a gente, né, por onde o CT vai passar, a gente teve muitos problemas esse ano, né, com etapas que foram canceladas e tal. O Surf Ranch é um ambiente controlado, e aí o Surf Ranch poderia ser uma alternativa de substituição rápida para um evento que viesse a ser cancelado. Então a decisão passou por isso à medida que a gente deixou temporariamente ou excepcionalmente no ano de 2022 a etapa do Surf Ranch, vamos dizer assim, no banco de reserva, já esperando que em 2023 ela esteja novamente como parte do calendário, quando não mais, se Deus quiser, a gente tenha nenhuma questão com o Covid. Mas sim, o Finals vai ou deve acontecer em alguma praia no mundo. Eu tenho 3 pares, né? Eu cuido da América Latina, tem um outro que cuida da América do Norte do Havaí, tem um outro par que cuida da Europa, África e Oriente Médio, e um outro que cuida da Austrália. Então, nós temos nesse momento cada um puxando o cabo, sabe, cabo de guerra? Cada um puxando para um lado. Eu quero trazer para a América Latina, eles querem trazer para a região deles, porque o Finals realmente agora está comprovado, né? Até segunda-feira o Finals era uma aposta, né? Era uma expectativa grande, todo mundo achava que ia funcionar. Agora ele virou realidade, virou uma excelente realidade, não é uma surpresa, porque está tudo muito confiante, mas os números foram excelentes, então a gente vai com esse modelo e também vamos criar, dentro do mundo das inovações que você disse, das surpresas, trazer essa nova item, né? Esse novo aspecto que é a decisão de onde vai ser o Finals. Do ponto de vista de negócio, isso está ainda sendo discutido. Honestamente, a gente não tem essa definição. O que eu posso dizer para todo mundo que está aqui, brasileiro como eu, e que está na América Latina, estou aqui fazendo todos os esforços possíveis para tentar trazer o Finals para a América Latina. Os Estados Unidos já foi, então eles vão para o final da fila. Agora, vamos tentar fazer com que isso aconteça no Brasil. Ou no Brasil, ou na América, mais provável na América, em algum lugar da América Latina do Brasil, porque no Brasil a gente já tem a etapa de Saquarema. Essa é a nossa torcida também, tomara. Ivan Martins, CEO da Liga Mundial de Surf na América Latina, muito obrigado por esse bate-papo, deu para a gente esclarecer bastante coisa e que a temporada 2022 também do surf mundial seja, para nós, né, a nossa torcida novamente dominada pelos brasileiros. Ivan, muito obrigado e até a próxima. Maurício, obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela sua paixão do surf, por fazer com que todo ano, com a Band, a gente pudesse ter feito essa cobertura tão especial e por levar essa mensagem tão positiva do surf para todos nós. Eu brinco, né? Sempre falo que o surf é o Brasil que dá certo, é o Brasil que vence mundo afora, que nos orgulha em um ano, né? Anos que a gente tem tido tantas notícias ruins, poder comemorar, poder ver os nossos garotos e garotas vencendo mundo afora e nos orgulhando é um motivo, é um privilégio. Para mim, trabalhar com isso é um privilégio. Sempre falo, poder trabalhar com surf nesse momento tão especial da história é um privilégio. Então, quero agradecer, porque esse sucesso também se deve a vocês que cobrem, que apoiam, que estimulam, que são grandes entusiastas da modalidade. Te agradeço muito, parabéns a você e toda a equipe.